Existe uma situação em que a corrente do neutro se torna a soma da corrente das três fases, e por incrível que pareça, não se trata de um evento isolado. Isso acontece em todo lugar, em uma proporção cada vez mais preocupante. Nesse vídeo eu vou te explicar como isso acontece, então se você é eletricista e ainda não sabe, não sai daí porque o assunto é importante. Antes de seguir, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal da Brasiltech, caso goste desse tipo de conteúdo. E se possível, deixa o seu like, porque para você é de graça e para mim é o que permite continuar gravando aqui para o canal. Então, pessoal, estou aqui com esse circuito retificador para poder ilustrar para vocês como acontece esse efeito onde a corrente do neutro ela se torna a soma da corrente das três fases. Isso pode parecer pouco relevante se tratando de circuitos eletrônicos em geral, onde nós vamos ver esse tipo de retificador, mas lembrem-se que os chuveiros hoje em dia eles estão deixando de ser mecânicos para serem eletrônicos. A mesma coisa acontece com os condicionadores de ar, com geladeiras também, com tecnologia inverter. Aos poucos, todos os equipamentos aí, inclusive os de maior potência, eles estão migrando para serem eletrônicos e, portanto, isso aqui vai se tornar predominante, se já não é predominante, numa residência. Então vamos lá. Bom, nós temos uma senoide aqui, onde nós temos positivo e negativo, né? E isso é convertido então numa tensão contínua, porém pulsante. Nós temos esse semiciclo negativo, ele é espelhado para cima, mas nós continuamos com uma tensão pulsante e não é interessante para os equipamentos eletrônicos, né? Nós queremos um valor mais estável. Então, o que é feito aqui nesse caso? É colocado um capacitor aqui e esse capacitor, então, aqui se torna a saída, né? Enquanto aqui nós temos uma saída pulsante, contínua, porém pulsante. Aqui o que nós vamos ter? Esse capacitor, ele vai segurar esse sinal de tensão no topo por mais tempo. Então ele vai caindo um pouquinho, mas ele vai ficando mais perto do topo. Então, na prática, o que nós vamos verificar é isso aqui, ó. É um sinal que ele vai caindo, aí quando dá o pulso ele sobe de novo, daí vai caindo, daí dá o pulso ele sobe de novo. Essa diferença aqui entre o pico máximo e esse valor um pouquinho mais baixo aqui é o ripple. E quanto menor o ripple, melhor. O interessante é que esse sinal seja o mais estável possível, então por isso se utilizam capacitores aqui com maior capacidade, né? Quanto maior a capacitância, mais linear vai ser esse sinal. Mas qual que é a consequência disso? Reparem que se nós temos esse sinal aqui, deixa eu desenhar até com um ripple um pouco maior, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas o que nós vamos ver na prática aqui? Ó, isso aqui já é um ripple mais significativo, né? O que nós vamos ver na prática? Quando que a tensão aqui alimentadora do circuito, quanto que vai consumir energia? Quando for carregar esse capacitor. Então, a tensão do capacitor precisa cair para aí sim, quando a senoidal aqui elevar e, consequentemente, essa aqui elevar também, quando nós tivermos um pico máximo aqui que seja acima da tensão do capacitor, aí sim vai ter consumo. Então, quanto menor for esse ripple, mais curta vai ser essa faixa aqui, onde a tensão da senoide vai ser maior do que a tensão do capacitor. Né? Ficou claro isso, né? O capacitor ele só vai se carregar quando a tensão for maior do que a própria tensão dele. Como a tensão aqui está se mantendo alta, então o consumo de energia só vai acontecer no pico aqui de tensão da nossa... Aqui não é mais uma senoide, né? Mas o pico de tensão dessa onda aqui. Quando nós... sem o capacitor, o consumo aqui, vamos supor que eu tiver... Enfim, uma lâmpada aqui, né? Vamos fazer com lâmpada para ficar mais simples. Eu tenho uma lâmpada aqui. Então, o consumo ele vai acontecer... sem capacitor, por toda essa onda aqui. Vai começar com consumo mais baixo e a corrente ela vai acompanhando a tensão. Então vamos supor que eu tenho um sinal de corrente aqui em preto, então essa corrente ela vai acompanhando a tensão aqui, vai continuar, por mais que esteja numa proporção diferente, mas repare que o formato é o mesmo. Nesse caso aqui, como o consumo só vai acontecer no pico da onda, então nós vamos ter uma curva assim de corrente, né? Essa corrente vai ser mais ou menos isso aqui, centralizado daí com esse espaço aqui, né, onde nós temos uma tensão maior do que a tensão do capacitor. Mas pense o seguinte, vamos analisar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar uma senoide. Bom, até que ficou bom, deixa eu copiar ela aqui e colar, para ficar mais ou menos parecido. Essa aqui é uma das fases, né? Eu vou agora copiar essas três e atrasar, considerando o sistema trifásico, né? Eu vou atrasar mais ou menos ali os 120 graus. Espero que eu consiga deixar isso aqui mais ou menos na proporção. Como é que eu mudo a cor disso aqui? Vamos fazer essa aqui em vermelho. É isso aí. E agora eu vou colar mais uma e vou fazer de outra cor ainda. Vou fazer
uma cor para ficar bem evidente. Acho que lilás vai ficar bem evidente. Bom, se eu tenho um sistema trifásico, então vai ser mais ou menos isso aqui, ficou bem desenhado. Vai ser mais ou menos isso aqui, né? Se eu tenho corrente somente no pico aqui de tensão, o que vai acontecer? Tá para o preto. Essa corrente vai ficar no zero aqui até que nós tenhamos uma tensão suficiente para começar a carregar o capacitor. Daí a corrente aumenta, acompanha aqui essa faixa onde a tensão é maior e depois cai novamente assim que a tensão começa a cair. Isso aqui acontece no semiciclo positivo e depois isso vai acontecer no semiciclo negativo também. Ela fica zerada até que nós temos quase que só um pulso de corrente, né? Deixa eu copiar isso aqui também e jogar para as outras senoides aqui, que isso aqui vai ficar bem claro assim que eu finalizar esse desenho. Bom, isso aqui vai acontecer com essa fase aqui que está em preto, mas vai acontecer também com a fase que está em vermelho, né? Então, deixa eu mudar essa cor aqui para o vermelho. Isso aqui vai acontecer aqui. Vai acontecer no semiciclo negativo também. Essa análise aqui ela já está sendo feita aqui na alimentação desse circuito, né? Então, porque aqui nós temos somente o pulso positivo, mas aqui nós ainda temos o semiciclo negativo. Então, essa análise está sendo feita na nossa rede. Bom, isso aqui vai acontecer aqui e vai acontecer nos outros ciclos também. E agora, deixa eu selecionar isso aqui. Copiar e colar, porque isso vai acontecer também aqui no roxo. Qual que era a cor que eu tinha usado? Acho que era essa aqui, isso. Beleza, deixa eu só centralizar isso aqui para ficar correto. Bom, então tá bagunçado aqui esse desenho, mas vai ficar fácil de entender assim que eu excluir as senoides aqui de tensão. Eu vou manter somente as de corrente. Olha só, vejam só o que nós temos aqui. A onda de corrente, repare que ela não tem um meio termo onde ela vai subindo como a tensão. Ou ela está no pico aqui de positivo, ou no pico com a corrente no sentido reverso, aqui negativo, né? E isso acontece, olha só, com a fase vermelha, com a fase preta, com a fase lilás, vermelha, preta, lilás. Então, ao invés de nós termos um momento em que a tensão está se elevando ainda, se pegar a tensão RMS, ela é a tensão de pico, que é a tensão máxima, quando nós temos uma senoide perfeita, a tensão máxima dividida por 1,42. Então, nós temos aí um valor eficaz de tensão mais baixo do que a tensão de pico. Mas aqui no caso da corrente, não tem mais nós temos somente picos aqui, né? E esse pico ele é continuado porque quando termina uma das fases, a outra fase já vem. E nós não temos aqui nesse caso sincronismo entre as fases, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z e voltar para o com as nossas ondas de tensão aqui. Deixa eu tirar elas para baixo, porque eu quero mostrar uma coisa. Eu acabei selecionando demais. Beleza. Olha só. Nós temos aqui quando nós temos a corrente no neutro, vamos pensar na corrente do neutro aqui num sistema trifásico. Vou fazer uma linha vertical aqui. Vamos pegar esse momento. Em qualquer momento isso aqui vai funcionar, mas vamos pegar esse momento aqui específico. Nós temos uma corrente bastante significativa aqui no semiciclo positivo da fase lilás, e nós temos duas outras correntes no sentido contrário, que tanto na fase vermelha quanto na fase preta. Essas correntes aqui, se pegar o tamanho analisando geometricamente mesmo, se pegar o tamanho dessa linha aqui, que corresponde à corrente das duas fases, se eu somar essas duas fases aqui, se eu somar essas duas linhas menores, eu vou ter o tamanho dessa linha maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente da fase lilás está fluindo num sentido, nós temos duas correntes menores fluindo no sentido contrário, porque está no semiciclo negativo aqui, enquanto que aqui está no positivo, e essas correntes elas vão se anular. Isso acontece em todo o período, que se eu fizer nesse momento aqui, ó, por exemplo, eu vou ter
bastante corrente na fase preta, pouquinha corrente na fase lilás e muito mais corrente ainda na fase vermelha. Se eu fizer a soma vetorial disso aqui, fizer essa corrente aqui menos essas duas, eu vou ter zero também. Então, quando as cargas estão equilibradas, a corrente no neutro é zero, porque a corrente nas fases, elas fluem em sentidos contrários. E em qualquer momento aqui desses ciclos, aqui eu vou ter sempre corrente zero, desde que as cargas estejam equilibradas. Mas aqui, se eu observar como é que vai ser a corrente no neutro, se eu imaginar como é que vai ser a corrente no neutro no circuito trifásico, nós temos um impulso aqui, primeiro somente da fase vermelha, depois somente da fase preta, depois somente da fase lilás. Então, eu não tenho mais essa subtração de corrente, eu não tenho mais correntes no sentido contrário que vão fazer com que o total dê zero. Então, nesse caso do sistema trifásico equilibrado, o cabo do neutro, por vezes, ele pode ser mais fino que o cabo das fases. Então, vamos supor um condomínio residencial onde nós temos várias casas, nunca vai acontecer de somente uma das fases estarem sendo utilizadas, onde nós teríamos a corrente no neutro igual à corrente das fases. Nunca vai acontecer. Então, o cabo do neutro, ele teria que ser, em circuitos menores aí, o cabo do neutro ele tem que ser igual ao cabo das fases, enquanto que em circuitos trifásicos, assim, onde nós temos uma diversidade de cargas, onde a corrente numa fase nunca vai ser muito maior do que a corrente das outras duas, o neutro pode até ser menor, uma seção menor, né? Pode ter uma bitola mais fina. Então, por vezes, o neutro pode ser mais fino. Mas aqui, como nós não temos essas correntes aqui no sentido contrário, as correntes elas não fluem entre as fases. Aqui, nós vamos ter que ter corrente toda pelo neutro. E aí, a corrente que nós temos na fase vermelha se soma à corrente que nós temos na fase preta e se soma à corrente que nós temos na fase roxa. Por isso, que a corrente do neutro, que nesse caso, pode ser de 3 vezes a corrente das fases. Nós não temos somente cargas eletrônicas assim em casa, então se medir a corrente do neutro não vai ser a soma da corrente das 3 fases, né? Até porque também essa proporção aqui ela está cada vez ficando mais alta e nós temos um outro problema bem significativo que é a frequência do neutro, né? Olha só, ao invés de nós termos a frequência, vamos considerar aqui para pegar a frequência, vamos considerar somente a fase que está em preto. Olha só, nós temos uma frequência aqui que costuma ser de 60 Hz. Mas no caso do neutro, olha só, durante um ciclo, nós temos o triplo da frequência. Essa frequência aqui é muito maior. Então, o que é uma frequência de 180 Hz? É o terceiro harmônico, né? Então, eu estou falando aqui no canal, alguns vídeos atrás, já estou citando distorção harmônica, estou falando sobre isso. Aqui está uma explicação prática de como o harmônico aqui é gerado, né? Nós temos uma frequência de 3 vezes a frequência da fundamental, que é de 60 Hz. Nesse caso aqui é um terceiro harmônico bem significativo. Mas esses impulsos aqui, já foi estudado que eles acabam gerando harmônicos múltiplos desse terceiro. E por isso, não só essa soma das correntes se torna um problema para o neutro, como também a distorção harmônica. Existe, inclusive, o conceito de fator de potência distorcional, que se vocês quiserem aprender sobre isso, eu posso trazer conteúdo também aqui para o canal, onde nós temos um fator de potência que considera o conteúdo harmônico para nós dimensionarmos os condutores de acordo. Essas frequências adicionais evidenciam também fugas de corrente. Enfim, tem uma série de efeitos aí que podem ser estudados a partir disso aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, comenta aí o que você acha, comenta o que você quer aprender, se você quer saber mais sobre isso. E não deixa de assistir os 2 vídeos anteriores, onde eu falei também sobre o efeito da ressonância, que é importantíssimo, está diretamente relacionado com o que eu expliquei hoje, e também uma explicação bem breve que eu dei sobre a análise da distorção harmônica no espectro da frequência. Isso é bem importante também, bem fundamental. Esses assuntos estão intimamente relacionados e à medida que você começa a conectar um assunto no outro, o entendimento fica bem mais simples. Então por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário também para me ajudar a continuar gravando conteúdo aqui para o canal.